Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, Caboé. Boa noite, Russo. Boa noite, Anitta Blian. Tudo bom? Gente, quero dar um abraço a todos os produtores de conteúdos amigos que não estão aqui no canal Arte da Guerra, tá? O Júnior do Homem do Espaço, Moisés. Hoje eu tô com a camisa do Pátria e Defesa, tá? Coronel Chiverts, que está chegando agora aqui, o Ângelo Nicolassi, tá? O pessoal do Visão Estratégica. Então, do Coronel Paulo Filho, tá? O nosso Lauai aí. Mandar um grande abraço para todos os produtores de conteúdo amigos desse Brasil. Gente, eu não vou mandar para o Rogério e para o Russo, que eles já estão aqui, o Cabanha já é da casa, né? Então, é covardia. Gente, o Café com Defesa Especial de hoje, nós temos 2 convidados, tá? Como sempre, o Cabaek da equipe, não preciso nem apresentar aí, porque é um dos maiores comentaristas militares do Brasil, você já conhece ele, está todo sábado aqui para a gente, mas não custa dizer. Cabaé, um grande abraço para você e para a família aí, para o netinho que vai chegar. O Leonardo Russo, do canal Irmãos Russo, tá? Esses meninos, Irmãos Russos, prometem, gente, porque é uma galera que é nova, ainda tem muito sangue para dar pelo Brasil. Eu boto muita fé nessa turma. As produções deles são muito boas, é um cara extremamente nacionalista, de maneira que eu sou fã dele. E o meu amigo Rogério Anitablian, tá? Pô, um nacionalista a toda a prova, e um cara, pô, fora de série, sempre fazendo vídeos sobre o Brasil. É o meu personal advisor para assuntos do Cáucaso e Oriente Médio, além de ser uma simpatia de pessoa, um ser humano fora de série. Então, é com esse time hoje que nós vamos conduzir esse assunto. Hoje eu estou de passageiro, eu falo sempre isso. Quando tem convidado aqui, inclusive o Cabanhé, eu estou sempre de passageiro de patrulha, sou o último que fala aqui. Então, o que acontece, gente? No vídeo de hoje, nós vamos comentar a visita do secretário Antony Blinken à América Latina, que eles começaram a discutir a Amazônia sem a presença do Brasil. Eu achei o cúmulo da afronta, o cúmulo, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Eu já venho falando aqui, já tem alguns anos, que nós estamos caminhando, tá, por um mundo meio complicado. Por quê, gente? Estados Unidos estão numa situação difícil no leste da Europa por causa da Rússia. A situação do Mar da China, então, eu nem diria, está pegando fogo. Já está pegando fogo lá. Do Oriente Médio também, a gente não sabe qual o rumo que o Irã vai tomar. Os únicos lugares do mundo que não estão tão quentes ainda, que eles podem tirar proveito, é a África e a América do Sul. Só que na teoria da conspiração, não, tá, gente? É geopolítica, é a verdade, é a realidade das coisas. Tá? É a realidade das coisas. Os países entram, os países mais fracos, tá? Para espoliar. Essa é que é a verdade. Então, com base nisso aí, tá? Eu vamos fazer sentido horário agora. Vou jogar para o Leonardo. Leonardo, queria que você desse um comentário inicial, depois a gente passa para o Anitablian e para o Cabaé. Tá contigo a manobra aí. Teu microfone. Isso, abriu aí. Tá certo. Gente, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Poxa vida, escutar essas palavras de uma pessoa tão ilustre como o senhor, eu fico até sem graça. Eu boto fé de verdade dizer. Não, que isso, senão não pelo falava. amor de Deus. Se eu não te admirasse, eu não falava. Eu sou muito franco isso. nessas eu coisas. Que admiro. E eu disse para o senhor mais cedo, né? O seu canal é o favorito do meu pai. É o que ele mais gosta. Um abraço para ele, um abraço pro seu pai. E da minha mãe e do Rogério, viu? Minha mãe sempre assiste o Rogério. Tá Rogério é simpatia. Então, gente, muito obrigado mesmo. É uma honra. As mesmas palavras que o senhor disse para mim, eu digo mais ainda a respeito do senhor, dos senhores, né, de todos que estão aqui. Bom,
em relação ao que aconteceu. Na verdade, eu acho que isso nem é uma surpresa muito grande, porque, na verdade, eu não quero dizer os Estados Unidos, mas essa elite que controla os Estados Unidos sempre nos viram como uma colônia. Na verdade, não apenas o Brasil. O mundo, eles vê como uma colônia, correto? Eu acho que essa galera que ganhou a Guerra Fria, eles ficaram tão cheios de poder e soberba que eles agora não estão entendendo que o mundo está mudando, que o mundo está deixando de ser um mundo unipolar para ser um mundo multipolar, correto? Então é por isso que agora nós estamos testemunhando várias nações ficando cada vez mais fortes, como a Rússia, como a China, a própria Índia, alguns países de potencial médio, né? Alguns países de poder médio, como o Irã, como a Turquia também, estão começando a querer se mostrar. E o Brasil tem o potencial também de ser um desses players regionais, né, de ser um grande poder regional. Só que é o seguinte, essa elite neoliberal, globalista, várias pessoas chamam como quer, né? Esse povo que manda nos Estados Unidos, eles sempre nos vê como uma colônia e eles não querem um Brasil forte, um Brasil que pode projetar poder na região, correto? O Brasil ele tem um potencial enorme de projetar poder na região, na América do Sul e até na América Latina. Então, eu acho que o Blinken, né, de se tratar dessa maneira, eu acho que, de certa forma, é normal, só que eles ainda não enxergaram a realidade que o mundo está mudando. Na verdade, eles não estão enxergando isso, nem a elite brasileira, digamos assim, também não está entendendo isso. Ainda não entendeu, não acordou para o potencial que o Brasil tem e como o mundo mudou, correto? Então, essa é a minha percepção do que está acontecendo. Na verdade, os Estados Unidos, infelizmente, eu acho que é triste falar isso, mas é a nossa maior ameaça hoje em dia, correto? Por quê? Porque a China tem muitos problemas na Ásia, muitos problemas. A Rússia, coitada, a Rússia não consegue projetar poder fora da Europa e da Eurásia. A Índia, Paquistão, Índia, está cercada também, não consegue nem projetar poder no mar. O medo é um consórcio Estados Unidos-Europa, né? Que essa turma sempre operou junto de invasão do Iraque em 2003. Exatamente. Então, consórcio de predadores. Então, na verdade, a maior ameaça para o Brasil é esse mundo ocidental, né? Ele é a maior ameaça e por isso que cada vez mais eles estão demonizando o Brasil, estão criticando o Brasil, o nosso presidente, o próximo presidente também, não interessa. O Brasil é o alvo da vez, né? Eles estão saindo da Ásia ou da Eurásia, quer dizer, da Europa mais ou menos, mas estão saindo da Ásia, estão com os olhos aqui na Amazônia, né? No continente, né? No nosso continente, América do Sul. Tá. Vou passar para o Rogério, tá contigo aí. Boa tarde, pessoal, quase boa noite já, né? Agradeço o convite, comandante Robson, um abraço Cabaé, um abraço Leonardo Russo, sempre um prazer estar aqui com vocês e com o público que é essencialmente um dos melhores públicos da internet, o pessoal que abraçou a ideia da qualificação do debate. Então, nós temos aqui pessoas que são tão gabaritadas quanto nós que estamos desse lado, para que possam repercutir o que a gente está aventando aqui, o que a gente está discutindo. A questão da visita do Blinken, especificamente, à Colômbia. A Amazônia, ela é um conjunto que passa por 8 países, certo? Só que mais de metade dessa área é brasileira. Então, o que eu entendo da seguinte maneira: nós temos mais de metade dessa área. Qualquer pacto que seja feito em relação à Amazônia, a primeira premissa é que o Brasil tem que estar incluso. Não é possível pactuar em relação à Amazônia prescindindo do Brasil. Você tem que conversar com o Brasil a respeito de qualquer projeto que seja estipulado em relação à Amazônia. Claro que para os Estados Unidos, a ideia que nós sempre repercutimos do dividir para reinar é interessante, porque dividindo, eles sempre encontrarão uma condição de fragilizar os elementos que participam desse conjunto. Então é importante para eles, eventualmente, estarem ao lado da Colômbia, que tem uma área significativa, mas muito longe da importância do Brasil, tem um pacto militar importante com os Estados Unidos, tem bases dos Estados Unidos. Eu já estive no Aeroporto Internacional de Bogotá, no Aeroporto de Eldorado, e lá eu tive uma percepção, isso já há alguns anos atrás,
que os Estados Unidos realmente têm uma ascendência na Colômbia muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a parte, tudo que se diz na mídia, tudo que se diz na indústria da lacração, que o Brasil estaria entregue aos Estados Unidos de forma irremediável e tudo mais. Claro que a gente sabe que existem setores da sociedade que são americanófilos, em todos os estratos, em todos os setores, mas existe esse movimento nacionalista que está surgindo com força, que está se colocando como alguma coisa importante, independente de concepções ideológicas pretéritas, né? Ultrapassadas na minha concepção. Eu estive no aeroporto de Eldorado, o que eu vi? Eu vi que, inclusive na aduana, existem soldados dos Estados Unidos e que não estão homiziados, não estão escondidos. A presença é ostensiva na pista do aeroporto, aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão arraigados. A presença dos Estados Unidos na Colômbia está muito bem estruturada. Então, o que eu entendo? Que se eles pactuam em relação à Amazônia, cujo Brasil é o principal partícipe, em tese, se nós partíssemos uma ideia num prédio de condomínio, pessoal, para a gente entender da seguinte maneira: se tem 16 andares num prédio, o Brasil tem aí aproximadamente 10 andares. Então, você não precisaria nem fazer reunião de condomínio para pactuar qual o destino da Amazônia, considerando-a como um condomínio. A parte, a gente tem que respeitar as soberanias dos países que estão aí com áreas maiores ou menores e que têm dentro do seu território parte dessa área considerada floresta amazônica. Então, eu vejo com preocupação pelo aspecto de prescindir do Brasil, pelo aspecto de buscarem na Colômbia, que é o maior parceiro estratégico dos Estados Unidos e tem base dos Estados Unidos, e que, queiramos ou não, pelo que eu posso compreender, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho dessa matéria, certamente o comandante Robson conhece mais, mas seria a potência militar mais expressiva. Muita gente fala sobre a questão da Venezuela, mas o armamento que a Venezuela possui em relação ao armamento que a Colômbia possui é um armamento... Não estou nem discutindo se é de origem russa, se não é de origem israelense ou dos Estados Unidos. Não é isso. A Colômbia tem mais e melhor, né? Então, quer dizer, o que eu vejo? Eles estão buscando uma aliança, que é uma aliança com o país teoricamente mais qualificado a estabelecer um contraponto militar em caso de conflito nessa resolução. E, por intermédio, paralelamente, você tem um ataque permanente na sociedade brasileira à estrutura das Forças Armadas. Outro dia, nos bastidores, eu estava comentando da minha não conformidade, comandante Robson, a respeito do nível de achincalhe que se propõe nas redes sociais em relação às Forças Armadas. Já não é mais nem questão de leite condensado, de uísque, de pizza, de fogo de chão, não é nada disso. A ideia é a seguinte, indispor a sociedade civil, buscando o quê? Um pseudo-senso de justiça, um ressentimento contra as Forças Armadas. Para quê? Para que o orçamento destinado às Forças Armadas e seu poder político sejam cada vez mais diminutos no Brasil e os interesses estrangeiros, seja dos Estados Unidos, seja da França, seja de outras potências, da China, da Rússia, de quem quer que seja, estejam cada vez mais numa posição privilegiada em relação ao Brasil. Porque, queiramos ou não, o Brasil é uma potência regional. Nós gostaríamos que fosse melhor, mas queiramos ou não, o Brasil é uma potência regional. Então, colocar a população brasileira contra as suas Forças Armadas, colocar os países vizinhos mais privilegiados a nível de construção militar contra, eventualmente, o ideário brasileiro, é tudo que essas potências precisam. Eles querem, na realidade, socializar a Amazônia. Brincadeiras à parte, eu conversando com um amigo hoje, ele dizia: isso está parecendo aquele jogo do esse é meu, aquele é nosso, né? Então, o deles, eles não querem que você opine. Se você for falar sobre a questão do Niagara Falls, por exemplo, sobre a questão das áreas remanescentes nos Estados Unidos com mata nativa, independente de serem pouquíssimas, eles não querem nossa ingerência. É o que eu falo, por exemplo, em relação à bandeira dos Estados Unidos. Para que vocês imaginem o quão surreal é a ideia de carregar uma bandeira dos Estados Unidos, imaginem vocês se nós fôssemos uma eleição no Colorado carregando uma bandeira do Brasil. Nós seríamos ridicularizados. Então, é assumir uma posição de subserviência que não cabe ao Brasil, né? Estrategicamente, eu acho que eles buscaram aliança com o país mais forte a nível militar, ideologicamente mais próximo, é o país que tem maiores contingentes de tropas dos Estados Unidos na região, eventualmente para buscar um dissenso com o Brasil, aonde existe uma campanha permanente de fragilização das Forças Armadas, baseada na ideia, inclusive, de resgatar situações de 50, 60 anos atrás, 5, 6 décadas atrás, buscando que a sociedade brasileira, assim como aconteceu na Argentina,
tente compreender que as Forças Armadas são, primeiro, inimigas do país e depois desnecessárias em relação às expensas, a questão de quanto o erário aloca para administrá-las. Eu lembro da nossa conversa com o comandante Aldo Rebelo, quando ele falou que uma das premissas fundamentais que deveria ser discutida no Brasil deveria ser o percentual do produto interno bruto alocado para o aparelhamento das Forças Armadas. E nós temos um gasto baixíssimo com as Forças Armadas, em contrapartida, altíssimo com o Ministério Público, com o Judiciário e com outras esferas que, por vezes, inclusive, não foram eleitas. Teoricamente, a rejeição, só para concluir, já me estendendo um pouco, mas a rejeição da PEC 5, por exemplo, denota o quê? Que o corporativismo do Ministério Público, que é um poder não eleito, acabou criando um liame entre os setores da direita e da esquerda que acreditam que a democracia é de goela. Democracia de goela é o seguinte: a gente fala que o povo que decide, o povo que elege e tudo mais, mas no Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, para esses setores, está ótimo que a maioria dos membros que julguem seus pares sejam da própria instituição e não como a Constituição reza, a democracia representativa e a eleição e o voto da população. Então, nesse aspecto, mais uma vez, está claro, direita e esquerda, não nesse momento, são mais importantes do que o amor ao Brasil. Está sem áudio. Sim, na verdade eu concordo completamente, né? Acho que eu fui várias vezes no... Tá me escutando? Estava em mute, comandante. Cabanha, eu vou passar para você. Deixa eu só falar um negócio antes. Pessoal, não vamos esquecer de dar o like, tá? Vamos dar o like para ajudar o canal, porque isso aí ajuda o YouTube a mexer no algoritmo e ajudar a gente, porque normalmente esse tipo de assunto, né, dada a delicadeza do mesmo, o canal é prejudicado, tá? Então vamos dar o like aí para você ajudar. Cabanha, tá contigo aí, camarada. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a participação aqui e agradecer a participação do Leonardo e do Anitabliano. O Anitabliano é super ativo no Twitter, né? A gente às vezes fala um pouquinho lá. Mas assim, eu estava ouvindo o Rogério falar sobre essa questão de que eles querem socializar a Amazônia, e me ocorreu uma ideia dessas estapafúrdias que passa pela cabeça de vez em quando, na minha, pelo menos de vez em quando passa. Eu concordaria com isso. A gente pode colocar um preposto americano aqui para administrar a Amazônia, cuidar, né, da preservação, garantir que a floresta vai ser preservada tal como é, mas, em contrapartida, eu coloco os meus prepostos para administrar a Boeing, a Lockheed, a IBM, a Hewlett Packard, enfim, todas o Facebook. Então, eu trocaria. Coloca um preposto seu aqui, você administra, você cuida, mas eu cuido das empresas lá. Eu proporia uma ideia estapafúrdia dessa para ver se eles topariam. Eu acho que não. Mas, enfim. Com relação a essa questão toda da Amazônia, bom, eu concordo com tudo que o Leonardo e com o Rogério disseram. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Eu diria o seguinte: eu não duvido que nós temos problemas na Amazônia. Tem problema de desmatamento, eu acho que tem tudo isso, mas eu diria o seguinte: isso é um problema nosso, é um problema do Brasil que nós temos que resolver aqui. E isso, em qualquer que seja o problema que a gente tenha lá, não dá direito a que outros países, outras potências venham aqui dizer que eu tenho que fazer assim ou assado, ou que ele vai me sancionar assim, de tal forma, se eu não fizer, não tomar determinadas atitudes. Isso é parte dessa iniciativa toda que tem de demonizar o Brasil. Isso não é de hoje, isso vem de vários anos já. E, enfim, não tenho muito a acrescentar o que eles disseram, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu só proporia essa ideia estapafúrdia que eu falei. Eu toparia. Eu troco a Amazônia por essas empresas todas. Mas eu administro o lucro, eu tomo conta lá e vocês tomam a conta aqui. Vocês têm que garantir que vai ficar verde, que vai ficar preservado. Eu garanto a saúde lá dessas empresas. Muito obrigado, Cabanha. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. O YouTube trava toda hora aqui. Eu tenho um comentário aqui que eu acho interessante, né? Primeiro, a direita brasileira precisa decidir se ela é nacionalista ou liberal. Ainda nem sabem o que são.
é uma coisa que a gente tem visto aí. Eu vou colocar uma pergunta para os nossos convidados, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o Leonardo, depois eu devolvo o Cabaé e sobe para o Anitabliano. Gente, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Todos vocês são produtores de conteúdo, tá? O Anitablian e o Leonardo na parte de vídeo e o Cabaé no blog Velho General. Então, vocês têm um contato diário com milhares de pessoas nos seus respectivos veículos. Eu queria saber o seguinte, é impressão minha, ou o discurso do nacionalismo está começando a ganhar corpo nas redes sociais? Vou passar essa pergunta para o Leonardo primeiro, depois é o Cabaé. Leonardo, está contigo. Certo. Comandante, ontem eu fiz uma live a respeito disso. Eu creio que o nacionalismo, o Brasil se voltar ao nacionalismo, ele é inevitável. Não importa qual partido, qual direção política, né? Eu creio, porque é que eu sempre falei nos meus vídeos, o ser humano sempre lutou, se sacrificou pela sua tribo, pelo seu Deus e pela sua família. Então, você amar o seu povo, você amar a sua nação, você amar a sua tribo, isso é natural do ser humano, entendeu? Então, nós estamos testemunhando a implosão desse sistema ocidental, que tem vários nomes, eu não quero dizer A ou B, mas esse sistema ocidental, né? Então, nós estamos testemunhando a implosão desse sistema moderno. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, você vê o que está acontecendo na Europa. Vários valores estão sendo ridicularizados, atacados. Então, uma hora o ser humano ele vai buscar ordem, ele vai se voltar para o nacionalismo, ele vai se voltar... Assim, esses dias eu estava estudando sobre o Gengis Khan. O Gengis Khan ele tomou o poder na Mongólia porque a Mongólia estava caótica. Então, a Mongólia precisava de uma pessoa forte que unificasse os mongóis mesmo e colocasse ordem nas tribos mongóis, correto? Então, eu acredito que cedo ou tarde a nação brasileira, não importa... É o que eu falei, eu não uso mais esquerda e direita, porque eu já falei várias vezes, esses são termos de mais de 200 anos, não fazem mais sentido hoje nós utilizarmos esses termos. Eu gosto de usar o termo nacionalista ou tradicionalista, que ama a sua cultura, que ama a sua nação, que ama a sua religião, que ama a sua família, que ama o conceito natural de família, porque só existe um conceito que é natural. Eu nem gosto de falar família tradicional, eu falo que é família natural, porque para uma criança nascer ela precisa de um pai e uma mãe, entendeu? Então, na verdade, todos esses conceitos eles vão voltar à tona, entendeu? Esse sistema, né, essa ideia liberal, ela está implodindo. É que eu falei, se você analisar o mundo, no meu canal, no começo eu falava mais de política nacional, mas hoje eu falo mais de política internacional, por quê? Porque nós estamos vendo essa onda no mundo. Você vê, por exemplo, a China valorizando a cultura chinesa, valorizando até o confucionismo. Eles estão até abandonando o ateísmo e abraçando cada vez mais ideias confucionistas, até taoístas estão começando a surgir esses resquícios. O Putin também, recentemente falou que a Rússia segue um conservadorismo saudável, entendeu? Na Índia também você vê essa valorização do hinduísmo, da religião hindu também. Na Turquia, eu morei lá 5 anos, você vê que o povo turco é muito nacionalista. E mesmo que o Erdogan perca a eleição, o próximo presidente continua sendo nacionalista, até a oposição é nacionalista, entendeu? Então, no Irã também. Então, isso é mundial. O que nós estamos testemunhando é que existe uma tentativa de continuar colocando, de continuar preservando esse pensamento internacionalista. Opa, minha sobrinha aqui. Vida, tá lá embaixo, então o tio está ocupado aqui. Então, nós vemos esse movimento internacionalista querendo sobreviver, querendo ainda... Pode pôr lá na câmera aí, Leonardo, não tem problema não. Vem cá, o pessoal te vê. Grande beijo para você, Aline. Minha sobrinha. Então nós vemos esse pensamento internacional querendo se manter no poder ainda, mas isso é inevitável. O Brasil, cedo ou tarde, ele vai parar de olhar para país A ou país B e ele vai começar cada vez mais a olhar para si, entendeu? Nós vamos perceber que tanto a direita quanto a esquerda, eles vão ter que conversar um com o outro. Isso é inevitável, entendeu? Isso é inevitável. O pessoal que votou no 13 vai ter que falar com o pessoal que votou no 17. Eles vão ter que chegar em um acordo. Não falando que a gente vai concordar com tudo, que vamos esquecer todos os erros, todas as diferenças, não. Mas uma hora a gente vai
abaixar a cabeça e falar, poxa vida, o nosso país é mais importante que essas diferenças políticas, entendeu? Porque é o que eu falei, eu vejo globalismo ou falta de nacionalismo tanto na direita quanto na esquerda. Exatamente. Entendeu? Então, acho que vai ser natural. A direita tradicionalista, que ama o país, que ama a sua família, que ama a sua religião, a sua cultura, ela vai se unir com a esquerda, que pensa no desenvolvimento, também pensa no nacionalismo. Isso é inevitável. E essa união de ideias, né, de pensamentos, vai ser o poder hegemônico do país. É o que eu acredito. Mas acho que vai demorar um pouco, né? A gente está construindo. Eu acho que esse grupo aqui está construindo uma base de Brasil perfeita. Eu acho que nós somos esse pensamento é o futuro do Brasil. Entendeu? Esse é o pensamento. Esse é o grupo que vai conseguir fazer com que possamos atingir a nossa verdadeira soberania e esquecer um pouco esse pensamento de colônia que a gente teve por muito tempo, né? Obrigado, Leonardo. Cabaé, é tua vez aí. Só que eu queria te perguntar, antes de você dar a tua opinião, tem café hoje? Tá sem som, tá sem som. Tá fechado. Tá fechado o microfone. Tem café é Namur, do meu amigo Arlindo Namur, é um café que ele traz de uma fazenda no Espírito Santo. Ele tem no formato em pó, em grãos e cápsulas Nespresso. Então, se vocês acessarem aí esse Instagram que está na tela aí, é Namur Café, vocês conhecem melhor o café, as modalidades, os formatos que ele tem, acesso ao e-commerce dele. E se você for da Grande São Paulo e fizer um pedido, é possível que quem vai fazer a entrega seja o próprio Arlindo. E vale a pena pelo bom papo, é um cara muito legal. Cabanha, aqui uma semana na base aérea de Santa Maria, não tinha café do Arlindo, não. O café da Fábio era bom, café padrão militar, né, gente? Padrão militar, eu acho que... Mas você foi num C99, tinha que ter ido no C105. Era o cara, não. Tinha um Brasília voltando lá, eu declinei. Mas a verdade é uma só, gente. A gente faz uma piada, a gente brinca muito das Forças Armadas, dizendo o seguinte, que a gente precisa aprender a padronizar a camiseta branca e a meia preta, né? Vai ter uma coisa que está padronizado nas Forças Armadas, que é o café. Café é igual em toda parte, cara. Café da Maria, da Fábio, da PM, é tudo igual. Parece que isso é a única coisa que a gente conseguiu padronizar. Cabaé, gente, vamos dar um like para ajudar o canal aí? Cabaé, e aí? O público está se tornando mais nacionalista? Qual que é a tua visão? Eu não sei, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Eu tenho a impressão que, assim, muitas vezes eu converso com pessoas, às vezes quando eu vou cortar o cabelo, com barbeiro, enfim, com qualquer pessoa, eu percebia um movimento mais nacionalista, minha percepção, alguns meses atrás. De alguns meses para cá, eu tenho tido uma percepção diferente. Pode ser percepção minha, pode ser o meu entorno, enfim, eu não sei. Mas eu acho que a gente tem vivido como é que eu vou dizer, um ataque midiático tão forte que eu não sei, eu tenho medo do que pode acontecer aqui no futuro. Porque se você olhar, de um lado a gente tem uma direita aí, a gente tem esse sentimento de nacionalismo que talvez esteja crescendo. Mas a gente tem um ataque desagregador, como o Anita Blian comentou, que é muito forte. Eu vejo isso muito forte nas redes sociais, na televisão, no cinema, na imprensa, na academia, nas escolas, nas empresas. Eu acho que vai ser... Eu não sei se... Eu acho que a gente vai ganhar essa guerra, mas eu acho que nós vamos perder... Eu posso estar sendo pessimista, mas eu acho que nós vamos perder muitas batalhas antes de ganhar. Não, disso eu não tenho dúvida. Muitas. Disso eu não tenho dúvida. Ô, Eleva, obrigado aí. Eu vou passar por Anita Blian, mas eu só quero falar uma coisa para vocês, gente. Tem um ditado no interior do Brasil que é muito sábio. A esperteza, quando é demais, ela come o esperto. Esse pessoal que está fazendo tudo isso foi com muita sede ao pote. Vai dar rolo lá para frente. Vocês escrevam o que eu estou falando. A esperteza, quando ela é demais, ela come o esperto. Tá? Ela vira bicha, é o mineiro que fala isso. Né?
ela vira bicho e come esperto. Eu acho que o nego está indo com muito assim. Uma hora nós vamos... É mais ou menos equivalente ao ir com muita sede ao pote, né? Exatamente, exatamente. Anitta Blian, qual que é a tua visão? Tá fechado o teu microfone. Abriu agora. Bom, em relação a essa questão do nacionalismo, de um despertar do nacionalismo, eu concordo em parte com o que o Cabaé colocou, porque a partir daquelas manifestações do dia 7 de setembro, eu digo sempre, independente de alguns aspectos, sou muito franco e honesto em relação a isso, independente de alguns aspectos de certa dissonância cognitiva, de bandeiras de países estrangeiros, que inclusive já estavam diminuindo nessas últimas manifestações, houve um despertar em relação aos símbolos nacionais. Isso independente da figura do presidente Bolsonaro. Houve um despertar naquele momento. Eu via muitas pessoas que, inclusive, tinham vínculos históricos antigos com o trabalhismo, não com o identitarismo, mas com o trabalhismo, que perceberam e se colocavam favoráveis à ideia de que os poderes democraticamente eleitos pudessem receber o respaldo que a Constituição lhes confere. Então, ninguém está inventando nenhum tipo de medida restritiva de direitos da população ou da maioria da população. Ao contrário, estaria, em tese, um sentimento de democracia nacionalista emergindo. Houve uma decepção ao cabo daquele processo, é fato, na minha ótica, em relação aos desdobramentos. Porque, não vamos esconder, eu tenho particularmente a impressão que um setor da sociedade brasileira, nós podemos chamar de estamento, de establishment, de elite econômica, que nem sempre é a elite empresarial, que nem sempre é a elite produtiva, nem sempre é a elite do trabalho, mas tem um poder absolutamente desmesurado, tem um poder absolutamente maior do que deveria, e até maior do que os setores democraticamente eleitos. Então, houve uma certa decepção. Agora, eu acredito que o embrião daquela ação que fez com que as bandeiras do Brasil pudessem novamente sair às ruas, sair às casas, como símbolo de uma demanda, não mais por uma candidatura, e sim por um espírito de apropriação do interesse da maioria do povo brasileiro, permanece. E, paralelamente, esse trabalho que a gente constrói aqui, sem falsa modéstia, comandante Robson, Cabaé, Leonardo Russo e tantos outros que participam dessas discussões, independente de quem foi o candidato escolhido em 2010, em 2014 ou em 2018, ou será em 2022, que o interesse do Brasil deva se sobrepor. Então, eu acho que nós temos uma base importante para isso. Por outro lado, nós temos inimigos dessa situação que são poderosíssimos e têm uma agenda que realmente é global. Para setores da esquerda são neoliberais, para setores da direita são globalistas, mas tratam-se dos mesmíssimos personagens. Eu insisto em dizer, são as mesmas grandes corporações que interferem de alguma forma para que os estados nacionais sejam fragilizados. No Brasil, sejam fragilizados na Rússia, sejam fragilizados em países da Europa Ocidental, na África subsaariana. A agenda é a mesma. É a ideia de que o interesse individual deva se sobrepor ao interesse coletivo. Porque eu acredito que eles temam a anarquia. Eles temam a anarquia, mas eles almejam o caos. Há uma diferença de conceito em relação a isso, né? Eles querem o caos, porque com o caos não há organização de nenhuma monta. Ninguém mais se entende, ninguém mais conversa com ninguém. Todas as pessoas têm agendas hedonistas, pessoais. Eu quero ter 5 iPhones, eu quero ter 4, 5 carros importados, independente de ter condição de pagar a primeira prestação deles. Digo isso no imaginário. Naturalmente, as pessoas vão dizer, com a gasolina no preço que está, como é que a gente pode falar em ter um carro sequer modesto, usado, nacional? Mas a questão é a seguinte, o hedonismo que projeta um caos, o hedonismo que coloca a agenda identitária, que é absolutamente egocêntrica, acima das capacidades e dos talentos individuais. Então, por exemplo, se você chega numa empresa, se você chega em uma universidade, muitas vezes você vai ser admitido ou não por uma série de atributos que lhe confiram uma característica específica em detrimento do todo. Eu não estou dizendo que eu seja contra o direito das minorias, ao contrário, eu quero que todas as pessoas tenham seus direitos respeitados na íntegra do que propõe a Constituição, mas sempre lembrando que o direito de um termina quando começa o do outro. Eu aprendi isso em casa muito cedo. Então, muitas vezes eu fico perplexo quando as pessoas com essa agenda de cancelamento. Gente, o cancelamento, ele é
o antagonismo, né? A apropriação absolutamente diametralmente oposta ao nacionalismo, porque o cancelamento parte de duas premissas que eu citei agora há pouco, do ressentimento e de um pseudo-senso de justiça, como se nós todos pudéssemos promover justiçamentos em relação a situações que são de cunho pessoal, ressentimento, fracasso, não consegui um emprego, não passei na universidade, eu não consegui aquilo que eu queria, mas eu tenho que estabelecer algum culpado. Qual é o culpado? O culpado é o magro, que não permitiu que o gordo fosse alçado. O culpado é o oriental, que não permitiu que o ocidental fosse levado. É o nordestino, que não permitiu que o sudestino, que é um termo que eu aprendi há pouco, pudesse ser privilegiado. Então, isso tudo é o inimigo, basicamente, mais denso desse sentimento de nacionalismo. O que é o nacionalismo, na minha concepção? É um guarda-chuva no qual todos os brasileiros estejam albergados e possam procurar os seus interesses, não só constitucionais, como também éticos, morais, da família, que é eventualmente o mais importante nisso tudo aí. Realmente a família é o berço de tudo, na base, porque o que a gente percebe? O sujeito que chega do Nordeste, por exemplo, aqui de uma hora para outra em São Paulo, quem ele vai procurar? A família. O sujeito que sai do interior de São Paulo e vem para a capital, quem ele vai procurar? Um parente. Né? Da mesma forma, a questão aí que o Leonardo coloca da religiosidade. A religião não pode ser vista como inimiga do Estado. Se o Estado, por um lado, é laico, tem que respeitar quem tem religião e quem não tem, ele também não pode promover a ideia de que se patrulhe a religiosidade alheia. Então, a política do cancelamento é a maior inimiga do aspecto do Estado Nacional. Cabaé falou sobre a minha participação no Twitter. Eu gosto de lançar certas, entre aspas, boas provocações para a reflexão da sociedade, porque eu percebo que, se nós permitirmos, a agenda do identitarismo, a agenda do hedonismo, do egoísmo, do egocentrismo, ela vai se retroalimentar, porque tem, como eu disse, aliados poderosos, no establishment, na grande mídia, em partidos políticos, repito, para mim, a direita e a esquerda. Tanto aquele que está à direita, que diz que não quer pagar imposto, que não precisa ter forças armadas, que a polícia não deve existir, como aquele que está à esquerda, que acredita que todo o Estado brasileiro é uma ficção. Então, eu tenho uma sugestão para esse pessoal, inclusive. Eles podem gostar um pouquinho menos de mim, mas tem uma sugestão. Se o Estado brasileiro é uma ficção, então eles estão no lugar errado, né? Porque a gente não está vivendo numa realidade que, de alguma forma, melhor, mais ou menos, nos ampare. Se não tem Mas Estado... na Somália, no Afeganistão, o Estado está falido. Pode ir lá que está tranquilo. Pois é. Então, porque se o Estado é uma ficção, eu ouvi esses dias alguém me dizendo que a bandeira brasileira era um pedaço de pano, que o hino brasileiro representava interesses das elites coloniais e que o Brasil era um país ocupado por uma elite europeia que veio aqui para se apropriar. Olha, gente, é muito complicada essa discussão, hein? Nós podemos discutir até a história de povos originários, se eles atravessaram o Estreito de Bering ou não. Eu não quero entrar nisso. Agora, eu quero dizer uma coisa: tem uma situação consolidada, que é um Brasil miscigenado, plural, democrático, ou pelo menos deveria ser democrático em sua essência, e que deve atender todo mundo, gente. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. O maior inimigo do nacionalismo é o egoísmo identitário, exacerbado, antinacional e antipopular. Ô, Rogério, posso acrescentar o que você falou? O Maurício, por que ele foi cancelado? Porque os patrocinadores deixaram de... Eles falaram que se ele continuar jogando, eles tirariam o patrocínio, correto? Ou seja, empresas privadas. Foi a elite privada que cancelou ele, entendeu? Não foi o Estado brasileiro que falou, olha só, você tem que sair do time, porque senão, sei lá, você vai ser perseguido, nós vamos colocar multa sobre você. Não, foram setores privados. Eu sempre falo para quem é nacionalista, para quem é conservador, infelizmente, hoje em dia, o nosso maior inimigo, a nossa maior ameaça, eu não vejo mais como o Estado brasileiro, eu vejo mais como essas grandes corporações que querem brincar de Deus, que querem mudar valores, conceitos de família, de certo e errado. Vou pôr uma pimenta. Mas essa é a questão por isso que eu falei agora há pouco, que tá na mídia, nas redes sociais, na academia e nas empresas. Todo o pessoal que estudou e se formou nas universidades, administradores, marqueteiros, etc. Esses caras estão chegando, principalmente o pessoal de publicidade, marketing, etc., que é mais, mais moderninho, vamos dizer assim. Esse pessoal está chegando nas empresas agora e eles impõem a agenda aquilo que eles
né? Aquilo que ficou na cabeça deles. Você tem que lembrar uma coisa. Eu acho que você tem duas coisas. Você tem, de um lado, as pessoas chegando e colocando essa agenda, e de outro lado, você tem outros que têm medo de não agir dessa forma e ser cancelado. Né? É sempre a covardia. Na Alemanha foi assim também. Mas vocês têm que lembrar uma coisa. Tem uma coisa que não está vindo. Eu vou pôr uma pimenta agora. Essas empresas privadas pegam dinheiro de bancos. A pressão vem dos bancos também. A pressão vem dos grandes conglomerados financeiros. A pressão disso daí. Alguém fez um comentário aqui no chat a respeito da ideia de não confundirmos individualismo com egoísmo. Eu não estou entrando na ideia do léxico, eu estou falando na linguagem popular, aonde nós entendemos o seguinte, que o indivíduo que acredita que vive fora de uma estrutura coletiva, para dizer em português muito claro, é o Estado Nacional, o guarda-chuva do Estado Nacional. Então, tem gente que está à direita também, que acredita que pode prescindir do Estado Nacional. Está agindo da mesma forma que o identitário. Porque o que acontece é o seguinte, eu não quero um Estado opressor, eu não quero um Estado que ceife liberdades, eu não quero... como o comandante disse a respeito de uma intervenção do Rabino Jacques outro dia, que disse, eu pergunto o que eu quero, você responde o que você quer, isso aí é democracia. Ponto. É isso aí. Então, ninguém quer ceifar direito individual. Agora, se a discussão, sob o ponto de vista do léxico, é que o individual deve se sobrepor, sob o ponto de vista de não respeitar o Estado Nacional, é irmãozinho do identitarismo, hein, pessoal? Vamos tomar cuidado com isso, porque nós chegamos na ideia que, por exemplo, nós não precisamos de polícia, nós não precisamos de forças armadas, nós não precisamos de setores estratégicos na mão do Estado, e essa não é uma verdade. Nós precisamos de um Estado que incentive a iniciativa privada, que privilegie as liberdades individuais, que reforce a base da democracia representativa, o povo que sabe o que é bom para si, mas nós não podemos ter a ideia de que cada um faz o que quer e depois nós vamos ver onde nós vamos chegar, sob o ponto de vista de não termos que responder a um Estado. Pelo menos essa é a minha concepção. Rogério, queria só, desculpa, queria acrescentar o que você acabou de falar. Tem esse conceito. Muitas pessoas falam, poxa vida, quando o Estado te censura, é censura, correto? Ou seja, o Estado está te oprimindo, é uma ditadura. Mas quando uma empresa, quando a mídia social te censura, acaba com a sua vida, te exclui da sociedade, beleza, perfeito. Eles podem. O Estado, não, mas o setor privado... No caso Simonal. Porque aí eles estão combatendo o discurso de ódio. É ódio seja também, lá o que for. Discurso de ódio. Eu sei o que é discurso de ódio. É você dizer que o amor vai combater o ódio e praticar humilhação e execração pública do outro. Né? Isso aí é discurso de ódio. Isso aí é verdadeiramente o lobo em pele de cordeiro. Eu posso dizer assim, eu represento o amor contra o ódio, mas contra o fascismo. O que é fascismo? Eu acho que fascismo é uma ideologia, inclusive, bastante ultrapassada, assim como o comunismo, na minha concepção. Mas como se discute sobre o ponto de vista do fascismo, o que é fascismo? Fascismo é aquele que não permite que a opinião diversa seja colocada de maneira madura, altiva, de cabeça erguida, e diga, olha, eu não concordo com você, vamos ver como é que a maioria da população pensa. Para isso tem o escrutínio, para isso tem a urna, para isso tem a possibilidade do povo escolher seus representantes. Não para privilegiar espíritos corporativos, mas para que o povo possa dizer o que precisa, o que quer e o que acha mais importante. Mas, Rogério, é que você está falando tantas coisas interessantes que eu estou aqui, eu só quero acrescentar o que você está falando, tá? Claro. Mas é interessante o que você falou, porque eu também tenho essa mesma concepção. Quando você olha para a esquerda tem essa concepção, né? O instantarianismo, ou o que a gente chama de progressismo e tal. E a direita vai para o outro lado, vai pelo lado quê? Do liberalismo. Liberalismo, tipo assim, o Estado é o inimigo, né? É aquela herança que a gente trouxe do Reagan, né? Só que se você analisar, os dois, eles parecem que trabalham com o mesmo objetivo, né? Destruição do nacionalismo, destruição da comunidade, do espírito comunitário, porque se a gente está aqui hoje é porque nós temos esse espírito comunitário. A sociedade é um ajudando o outro, correto? Não, mas o indivíduo é mais importante que o coletivo, entendeu? Não que, claro, Deus criou o indivíduo tem seu valor, mas o ser humano, ele age em conjunto. Então você vê que tanto essa esquerda identitária, né, como você chama de identitária, quanto essa direita neoliberal, os dois trabalham com objetivo só. Entendeu? Com esse plano internacionalista mesmo, de destruir nações, de destruir... Leonardo,
Se você me permite, eu quero dizer o seguinte: existem algumas discussões, também pela manhã conversava com outro amigo, que discordávamos ali a respeito de uma série de coisas, mas chegamos numa determinada situação de encontro de percepções. Por que existe o fomento por parte da Globo, por parte de setores da elite mundial, né, e também alguns setores aqui no Brasil, por que existe um estímulo do mainstream para debater temas divisionistas? Porque enquanto a gente debate divisionismo, se é amarelo, se é negro, se é branco, se é índio, se é japonês, se é armênio, se é coreano, se é judeu, enfim, se é israelense, não é? Para colocar a coisa no termo apropriado. Então, enquanto a gente discute isso, já ouviu falar da coisa do punguista, que o cara mete a mão na tua carteira e grita, pega ladrão? E aí você vai olhar ali para frente e vai procurar aquele que teria sido o sujeito que fez o furto. E o cara que fez o furto foi o cara que gritou, pega ladrão. Então é assim, olha, vocês podem discutir isso. Eu nunca imaginei que nós fosse chegar numa sociedade que nós tivéssemos que discutir o que o sujeito faz em relação às suas práticas sexuais. Cada um faz o que quer. Isso não precisa ser isso não é objeto de discussão. Agora, não pode enfiar a criança na história, não pode colocar debates que obriguem o sujeito a achar que ele deva ter uma postura A, B, C ou D. Todo ser humano é digno de respeito. Eu joguei futebol na rua, eu sou dessa época ainda, no time tinha branco, tinha negro, tinha baiano, tinha paraibano, tinha japonês, tinha coreano, tinha lésbica, tinha gay, todo mundo sabia, mas nunca ninguém desrespeitou, nem vilipendiou, nem humilhou ninguém por causa dessa condição. Tinha um sujeito que era mais pobrezinho, que era filho do pedreiro, tinha um sujeito que tinha condição um pouco melhor, porque era filho de um pequeno empresário, de um médio empresário. Nunca ninguém discriminou ninguém. Todo mundo entrava na casa de todo mundo, as portas eram abertas, você precisava de um Nescau para fazer a cobertura do bolo, podia ir lá tocar, porque a mãe do fulano ia te entregar, tá certo? E vice-versa. Agora, o que querem fazer com a nossa sociedade? Nós odiarmos uns aos outros? Isso é um absurdo. Mas é que tá. Para roubarem. Tem um pessoal aqui perguntando, né, sobre o caso da Amazônia. Vocês têm que ver o seguinte, gente. Esse canal aqui trata de soberania. Todas essas coisas que nós estamos vendo, essa divisão da sociedade, é a mesma estratégia que o Império Britânico usava nos países africanos e na Ásia, de jogar uma tribo contra a outra. É a mesma estratégia que os romanos usavam também. É o divide et impera, divide, né? É dividir para governar. E eu preciso falar uma coisa aí. Ó, tá bom. O pessoal está colocando aqui, os seguidores do Maurício chegam a 2 milhões agora. Bacana, legal. Pô, fora de série. Só que isso aí não paga, não enche barriga de ninguém, gente. Ele perdeu o emprego, ele tem família para sustentar. Não, e ele perdeu o emprego lá no time que ele jogava e também foi cortado da seleção. Exatamente. Ou seja, o negócio desse cara é jogar vôlei. Ele é um atleta, ele é jogador de vôlei. 2 milhões de seguidores vão criar um time de vôlei para ele jogar? Não vão. Vocês têm uma ilusão muito grande sobre o poder das redes sociais, gente. É até a página 2, tá? É até a página 2. A gente tem que olhar uma coisa que eu acho muito importante nessa história. Outra coisa também que vocês têm que olhar. O Instagram, a hora que ele quiser, ele tira o cara. A hora que ele quiser, o YouTube me tira daqui. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu hoje. Eu recebi um vídeo, né? E aí pedi para a Mari para publicar no Instagram. Mandei para ela, publica isso aqui no Instagram. Sabe o que o Instagram faz com um vídeo que ele não gosta? Ele publica de ponta cabeça. Ele vira o vídeo de ponta cabeça. É impressionante. Ele pega o vídeo e vira de ponta cabeça. Que é para não ter visualização. Então, gente, vocês têm uma ilusão. Por isso que eu estou com a camisa do Pátria de Defesa hoje. Ou a gente faz uma rede social nacional, ou nós vamos à breca, porque a gente está na mão de americano, a gente está na mão do estrangeiro. Essa é que é a verdade. Tá? O dia que o Instagram quiser tirar o Maurício, ele tira e acabou, cara. Eu só falo, tem 2 milhões de seguidores. Sim, mas fala isso para a filha dele, para a mulher dele. Nós estamos falando aqui de um ser humano que perdeu emprego. Eu acho que nós estamos, sinceramente, gente, eu estou muito preocupado, vamos dar o like aí, eu estou muito preocupado com os rumos que o Brasil está tomando. Por quê? Porque eu vejo em famílias um cancelando o outro. Em famílias, um cancelando o outro. E isso não é só na esquerda, não. É na direita e na esquerda. Nos dois espectros. Eu vejo por mim, porque volta e meia a gente traz, vem o Anitablian, o Rubão, o Felipe Quintas, o Aldo, a gente faz um café aqui de noite. Tô saindo desse canal, tô saindo. Aí vem o Luiz Felipe Bragança, que é direita, e o pessoal de esquerda. Tô saindo desse canal. Quer dizer,
A gente tem pessoas que não gostam de ouvir o contraditório. Eu não sei onde nós vamos parar com isso, gente. É a burrice chegando no ápice. Se o Stanislau Ponte Preta fosse vivo hoje, ele ia ficar estupefato com o FEBEAPA, Festival de Besteiras que assolam o país. Eu achava, quando eu era garoto, que a tecnologia ia nos levar a novo mundo, seríamos mais inteligentes. Porra nenhuma. A gente tem cada vez mais gente burra nesse mundo. Tá com vocês aí, gente. Já desopilei o fígado. Mas assim, eu como sou de direita, eu posso falar, né? A galera sempre fala, poxa, mas a minha bandeira jamais será vermelha, os comunistas daqui, os comunistas lá. Mas, meu amigo, tudo bem, a sua bandeira pode não ser vermelha, mas daqui a pouco vai ser cor-de-rosa, vai ser colorida, né? É muito mais provável que a bandeira seja colorida do que vermelha, do jeito que exatamente. Nós estamos muitas vezes esse pessoal que fala que minha bandeira jamais será vermelha, muitas vezes são os mesmos que usam bandeiras dos Estados Unidos, de Israel, não sei da onde. Você vai ver o perfil do cara, tem bandeirinha em tudo quanto é país, ali mesmo no Brasil. Da Ucrânia, né? Tem da Ucrânia. Agora tem da Itália. Hoje entrou da Itália no portfólio de bandeiras estrangeiras. É Ucrânia, Taiwan, Estados Unidos, Itália, Israel e Grécia. São 5 países aí. Agora, a Grécia eu não sei por quê. Porque teve um caso aí que foi visitar a Grécia, porque a Grécia é importante para a economia do Brasil. Foi ver quanto que a Grécia importa do Brasil, pelo amor de Deus, cara. Gente, é uma falta de visão nacionalista fora disso. Vocês não têm noção quanta coisa está corroída. Eu fico desesperado de ver isso daí. Mas, comandante, é para o futuro. Eu perdi minhas esperanças para agora mesmo. Eu acho que eu sei, nós estamos plantando, Leonardo. Mas comparando a situação do Brasil com a situação da França, quem conhece a história vai entender o que eu vou falar agora. Nós temos muito mais Pétain que De Gaulle no Brasil, tá? Não vou citar nomes, temos muito mais Philippe Pétain, colaboracionista, do que Charles de Gaulle, nacionalista até a alma. Sim. Mas não vou falar. Entre incautos e mal intencionados. Entendedores entenderão, né, Rochelle? Pois é. Agora, eu acho assim, pode ser que eu tenha a percepção, tomara, não sei se é inocência da minha parte, mas que a maioria desses que acabam carreando esse tipo de manifestação o fazem em função de manipulação de malandros, porque a maioria desses tem o quê? Senso de justiça, ressentimento. Aí o cara chega e diz, não, porque nós temos uma civilização muito parecida com a civilização dos Estados Unidos, então eu estou defendendo o justo. Por outro lado, aparece um outro ali dizendo, não, mas eu tenho a impressão que o Brasil foi invadido pelos europeus, então nós precisamos restabelecer a cultura dos índios. O quê? É senso de justiça, para muito inocente. Agora, quem trabalha com essa matéria-prima, quem fomenta esse tipo de situação, está trabalhando contra o Brasil. Então, uns por canalice, me perdoem o termo, tá? Não gosto de utilizar isso, mas é a realidade. Uns por canalice, por mau caratismo, e muitíssimos por inocência. E eu acho que aí, Leonardo, Caballé e comandante, eu acho que nesse aspecto o esclarecimento é importante, a qualificação do debate é importante. Porque se, depois de qualificado o debate, depois de esclarecidas as premissas que levam a esse comportamento, você mantém esse tipo de perspectiva, aí você está jogando contra o Brasil. Aí você está jogando realmente para fazer gol contra. Uma vez que você não conheça, uma vez que você esteja sendo manipulado, é um pouco mais complicado, porque até então, de novo, modéstia à parte, até então, o estabelecimento destas discussões que nós estamos tendo a respeito de Brasil, nós tínhamos muito pouco nas redes sociais a respeito disso. A grande discussão que era travada nas redes sociais era o comunismo contra o fascismo. Então, eu digo, o comandante fala isso em quase todas as lives. Se nós pegarmos lives que dizem que o Kim Jong-un testou mísseis balísticos para ameaçar o Brasil, e lives que dizem, por outro lado, que nós estamos vivendo um fenômeno de implantação do fascismo de Mussolini no Brasil, essas lives têm 300 mil, 500 mil visualizações. Quando a gente vai falar sério, nós precisamos cavar com a mão, nós precisamos cavar com a unha, sabe? Porque não tem essa cultura de discussão séria, de falar com altivez. Por isso que tem hora, o Caballé está falando sobre o Twitter, tem hora que as respostas no Twitter geram perplexidade, né? Tem situações que geram perplexidade. Aí você diz assim, como é que o cara pode agir dessa forma? Mas comprou lixo a vida inteira. Ele comprou lixo a vida inteira. Ele comprou a ideia que o Maduro quer que você coma cachorro. Por outro lado, ele comprou a ideia que o Bolsonaro é genocida. Então, quer dizer, e ele defende com unhas e dentes.
Aí ele vai brigar com você e vai dizer, pô, você não está comigo, você é meu inimigo. É aquela ideia, porque a lacração de esquerda e de direita, ela contrapõe os setores da sociedade para imobilizá-los, e é o que eu falei há pouco, a política do punguista. Enquanto isso, a roubalheira come solta. Está fechado. Agora, esses movimentos identitários, eu tenho a impressão que em algum momento eles são meio autofágicos, né? Esses dias eu vi uma notícia aí que tinha um casal de lésbicas que estava sendo cancelada porque não aceitaram fazer sexo com uma mulher trans. É uma maluquice isso. Está contra a natureza, né? Não tem futuro. É uma coisa assim que não... Então eu acho que eles vão, em algum momento, eles vão se auto-implodir. Eu nunca imaginei que se o sujeito faz sexo com homem, com mulher, se ele não faz, se ele faz com um, com dois ou com três, fosse tema de discussão na sociedade brasileira, a ponto de fazer com que nós nos odiássemos, que famílias não sentassem à mesma mesa. Eu estava ouvindo uma conversa de um amigo aí, que tem gente que não quer sentar na mesma mesa, tem gente que não quer participar do mesmo torneio que o sujeito participa porque a opinião dele é diversa em relação ao episódio do Maurício, sabe? É um absurdo, gente. Vocês estão canalizando a energia de vocês, a criatividade, o poder de transformar a sociedade para colocarem a coisa num nível extraordinariamente baixo. É muito ruim, demonstra muita falta de conhecimento, de capacidade em relação a administração da essência da própria condição humana. Nós temos que encarar a vida com altivez, com dignidade. Se você jogar a ética e a dignidade fora, sobra o quê? Sobra o quê? Para mim é importante o fulano com quem ele faz sexo, com quem ele transa, com quem ele dorme. Para mim é importante que ele tenha ética, decência, dignidade e respeito às famílias, à religião, ao Estado brasileiro, cumpra com seus deveres, esteja aqui com seus deveres. O que ele faz na vida dele é problema dele. E eu respeito independente disso. Agora, não venha pregar contra a família, não venha pregar contra o Estado brasileiro, não venha pregar contra as religiões, porque isso entra na seara do inadmissível. Pô, Rogério, obrigado aí. Gente, nós estamos chegando no final, que vai ter uma live do Coronel Chivertz agora. Deixa eu só dar um recado aqui para o Moisés, aí eu vou passar para vocês falarem dos canais aí. Olha, eu estou usando a camiseta do Pátria e Defesa aqui, gente. Vamos nos inscrever na rede social PátriaBook. É a rede social genuinamente brasileira e nós vamos precisar dela. Eu estava vendo o pessoal falar, o Bolsonaro arrumou 18 milhões de seguidores, não sei de onde. É verdade, gente. Só que se o Twitter ou o Instagram quiser puxar a tomada, acabou. Essa é a realidade. Vocês estão muito iludidos com isso, tá? Moisés, muito obrigado, camarada. Daqui a pouco nós estamos por lá. Vocês estão muito iludidos com isso. Vamos ajudar o PátriaBook, porque a rede é a rede social brasileira, pessoal. Rede social estrangeira, nós estamos na mão deles. Então, gente, eu vou passar aqui agora, tá? Para o pessoal fazer as palavras, as considerações finais, que a gente vai para a live lá do Coronel Chivertz. Então, Leonardo, tá contigo aí. Bom, primeiramente, queria agradecer. Fala do teu canal aí para o pessoal que não conhece. Tá? Bom, eu tenho um canal com meu irmão, que se chama Irmãos Russo, né? Que na verdade é o nosso sobrenome, a gente não é da Rússia. E nós falamos de geopolítica, falamos de política também, mas falamos mais de geopolítica do que está acontecendo no mundo, porque eu sempre tive esse desejo de mostrar para o povo brasileiro o que está acontecendo no mundo, para que a gente entenda e comece a tomar as atitudes corretas aqui no nosso país, né? Então, a gente tem um canal, Irmãos Russos, nós temos um site também, www.irmãosrussos.com. Tem cursos lá, vão lá. E também temos uma conta no PátriaBook. Realmente, o que o comandante falou está coberto de razão. É uma plataforma brasileira, precisamos de plataformas brasileiras, porque realmente, ou vamos depender do estrangeiro, né? Como você pode ser nacionalista e depender do estrangeiro? Mesmo que seja nosso amigo, você está dependendo de outro país. Isso não é nacionalismo para mim. Então, vamos lá no PátriaBook. E, mais uma vez, obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite e até mais. Nos vemos em breve. Rogério, contigo. Em primeiro lugar, agradecer, comandante Robson, Cabael, Leonardo Russo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de todo o público que acompanhou aqui mais uma vez, porque vir aqui é sempre uma satisfação
sabendo que a imensa maioria do público, independente de diferenças de conceitos ideológicos e percepções em relação a opiniões, é extremamente qualificado e respeitoso. O que eu sonho para o Brasil, para as gerações que nos sucedam, para os meus filhos e, quem sabe, um dia para os meus netos, é a possibilidade de que a gente tenha um país forte, com ciência, com tecnologia, com matriz tecnológica, com forças armadas fortes e integradas, sob o ponto de vista do bem-querer, que hoje a maioria da sociedade tem, mas que seja quase que em sua totalidade, que nós gostemos do Brasil e que nós gostemos de ser brasileiros, que nós não precisemos nos apegar a símbolos estrangeiros. Nós temos tudo aqui, recursos, condições, sob o ponto de vista de recursos materiais e humanos, para construir um grande país, uma potência com harmonia, com paz e com coragem. Então, o pessoal que não conhece meu canal, estou convidando para que conheça, Rogério Anitablian. Estou no Telegram e no Twitter também, como o Cabaé já bem citou. Venham também para o YouTube. Às 19h35 eu vou falar um pouco sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Daqui a uns 35 minutos a gente se encontra. Aqueles que puderem comparecer serão bem-vindos. Deixar um abraço para o meu amigo Rubem Gonzalez, que está aqui também, que tem um canal e nos acompanhou. Abraço, Rubão. E estamos juntos, pessoal. Estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Albert Cabaé, tem novidade no Velho General essa semana? Tem. Na segunda-feira vai sair um artigo sobre nacionalismo árabe, que é um artigo, uma análise bastante interessante sobre o nacionalismo árabe. Vai sair na segunda-feira, já está tudo certo, já está programado, já está editado, já está tudo bonitinho. Eu queria também mais uma vez agradecer aqui por participar desse programa e agradecer aí ao Leonardo. Você é da equipe, Cabaé. Você é da equipe, né, pô? Você é da equipe, sem você não tem defesa, cara. Só tem defesa, não tem café. Mas é isso. E eu queria convidar todo mundo para, enfim, quem estiver nos assistindo, para acessarem o blog Velho General, a gente procura sempre colocar. Eu não falo muito do Brasil no Velho General. O Velho General surgiu como a ideia inicial dele era ser um blog de história militar, era um hobby, vamos dizer, um passatempo, mas a coisa acabou evoluindo e hoje ele é muito mais sobre geopolítica do que sobre história militar, mas a gente procura manter ali também artigos de história. E é isso, quem puder acessar, acessa. Quem puder assinar, assine, ajuda a gente a manter o blog, porque parece que não, mas dá um trabalho danado e tem um custo financeiro também para manter, manutenção, etc. Então é isso, agradeço a participação de todos, agradeço ao comandante, agradeço a todos os combatentes do canal Artes da Guerra. Fé no Brasil! Obrigado, Cabaé. Gente, encerrando aqui, eu queria dizer o seguinte, o Moisés está mandando um abraço aqui para o Cabaé, para o Anitablian, para o Leonardo, para a turma toda. Vamos nos inscrever no Burger Vietcong. Vamos seguir a página do canal Arte da Guerra no Facebook e fazer os cursos da Casa dos Três Lauais. Só para encerrar, porque o canal Arte da Guerra é um canal extremamente bem-humorado, eu quero mandar aqui, fazer uma pergunta para o Caio BH, que ele foi mandado para a Floresta de Palácio. Caio, é que nem aquela piada do urso e do flamenguista. Tu não veio aqui para caçar urso, né, flamenguista? Um grande abraço. Bom fim de semana para vocês. Vamos dar um like antes de encerrar, pessoal.